Programa Espírita Quarta Dimensão. O notável matemático e astrofísico Albert Einstein disse certa vez: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Querido telespectador, combater o mal não é tornar-se agressivo. Combater o mal é mostrar por todos os meios racionais possíveis que os movimentos que o outro está fazendo não condiz com o equilíbrio e a paz. Para isso, é necessário o conhecimento das coisas e como funcionam. Só é agressivo aquele que não conhece. A partir do momento que conhecemos, certas agressividades irão desaparecendo em nós e à nossa volta. Seja otimista em tudo e busque conhecer para poder saber viver melhor. O Quarta Dimensão já começou. Alexandre Akhizakov nasceu em 1832. Foi um russo diplomata, filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o século XIX. Foi professor da Academia Leipzig e fundador, em 1874, da Revista dos Estudos Psíquicos, na Alemanha. Em 1891, lançou em Moscou a Revista de Estudos Psíquicos, Rebus, a primeira de seu gênero na Rússia. Efetuou numerosas experiências e observações científicas com o concurso da médium italiana Eusapia Palladino, que serviram de fundamentação para sua obra mais importante, Animismo e Espiritismo. Assim como, ao estudar a mediunidade da médium inglesa conhecida como Elizabeth D'Esperance, testemunhou um evento sobre a qual escreveu a obra Um Caso de Desmaterialização. Desencarnou em 1903. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje é a vez dele, Carlos Cardoso, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale e também um grande divulgador do Espiritismo pelas plataformas digitais da AD. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Douglas. Boa noite aos telespectadores. Muito bem. E, Carlos, esta semana eu estava me lembrando de algumas técnicas aí usadas pelas pessoas para poderem entenderem a sua vida, diante até mesmo de alguns traumas que elas vivenciam de uma forma intuitiva, até mesmo automática. Elas têm aqueles famosos choques anímicos. E aí a gente começa também a fazer um trabalho de educação, de informação. E eu me lembrei de uma amiga nossa que certa vez, por necessidade, porque nem sempre é viável fazer regressão de memória, nem sempre. Por isso que as pessoas sérias que fazem regressão de memória têm um cuidado muito grande de primeiro fazer aquela avaliação para ver se é necessário ou não. Mas esta colega em especial fez uma regressão de memória porque ela estava passando por alguns dramas de ordem particular. E ela se viu, Carlos e telespectadores, na época do Cristo, quando ele estava de passagem pelo planeta Terra. E naquela lembrança, ela conseguiu detectar que quando estava Barrabás e Jesus, e o povo teria que fazer a escolha de um dos dois, ela optou por Barrabás.
E ela ainda instigava as pessoas a dizerem, é Barrabás, é Barrabás. Quando ela despertou desse transe de regressão, ela ficou muito traumatizada, preocupada, envergonhada consigo mesma, e o que mais ela dizia, que ela era uma pessoa besta. Imagine, Jesus, ela estava lá e não soube aproveitar a presença dele na vida dela naqueles tempos. Não que ela estivesse em contato com o mestre, não. Ela ouvia falar nele. E aí ela ficou semanas e semanas com aquilo na cabeça, se culpando de muitas coisas. Foi aí que entrou a figura do espiritismo. Ela, como sendo espírita, e o seu amigo espiritual lhe disse, minha amiga, não se atormente tanto, porque naquela época você estava na sua infância espiritual, enquanto que muitos que tiveram a oportunidade de estar presencialmente com Jesus estavam muito mais adiantados e prontos para receber a sua mensagem. Foi aí que ela entendeu que, de fato, cada um de nós estamos numa determinada evolução dentro do cosmos. E isso acalmou muito ela. Aonde nós queremos chegar hoje, Carlos? Tinha que fazer essa pequena introdução para que o telespectador entenda qual é o nosso assunto de hoje. É a gente entender que Deus cria sempre. Existem pessoas que estão acima de nós e existem pessoas que estão abaixo de nós, não esperando de nós o nosso julgamento, e sim o nosso auxílio. Daí, Carlos, eu encontrei no Livro dos Espíritos, na questão 80, Livro dos Espíritos. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E eis a resposta dos imortais: é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E isso é um consolo para nós, porque nós não vamos nos cobrar tanto e também nós não vamos ser tão relapsos de não ajudar o nosso próximo. Carlos, o que é que você trouxe para nós aí para colaborar, até mesmo para colocar alguns telespectadores no devido lugar da própria evolução? A própria, como você falou, literatura espírita, o próprio Livro dos Espíritos, coloca muito bem que Deus está criando sempre, né? Houve a criação do planeta, falando especificamente do planeta Terra, e logo após criou-se as coisas que habitam nele, os habitantes, e chegamos nas estruturas celulares, enfim, foi todo um processo de criação, né? E como bem colocado no Livro dos Espíritos, Deus está criando, novos seres estão sendo gerados sempre, porque Deus é amor, né? Tem todo um processo de criação, de preocupação conosco, e somos seres, como você colocou no início, estamos na infância espiritual. Imagina se ela voltou no tempo de Barrabás e hoje, nos dias atuais, ela está com problemas pessoais a resolver. Imagina naquela época, ainda que ela não tinha o conhecimento necessário, né? Então nós evoluímos durante séculos. Os seres evoluem. E a natureza não dá salto. Exato. Deus não agride. A evolução é gradativa. Vamos pegar um átomo, vamos pegar uma ameba. Ela vem evoluindo ao longo de séculos. Os seres que habitam o planeta Terra, né, estão em evolução e nós estamos em evolução. Nós guiamos mais de 10 trilhões de células que estão no nosso corpo. Então nós temos que zelar por este corpo, né? O processo de evolução e de progresso, ele é lento. Então, você vai buscar conhecimento teórico, científico, em livros, no Google, para evoluir intelectualmente. Você vai, na nossa época tinha educação moral e cívica, não era, Douglas? Então a gente tinha auxílio dos nossos pais, auxílio da escola para a gente evoluir moralmente. Qual é a norma de conduta correta a seguir? O guia que o Cristo deixou para a gente a seguir, né? Então, por pura ignorância, ela escolheu Barrabás, porque ela
não tinha conhecimento de Jesus Cristo. Eu acho que hoje, se ela verificar o que ela falou, com certeza ela ia escolher Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, está lá. O Pai continua criando, e eu também. Jesus falou isso. E ele fala também que nós somos co-criadores, né? O que eu posso fazer, tu pode fazer e muito mais. Então, é um compêndio de criações. Só que a gente tem que ter um cuidado, Douglas, como você bem falou. Às vezes a gente cria ilusões. A gente tem que ter muito cuidado com isso, telespectador. Porque tem que separar o real do imaginário. O que é o correto a seguir e as ilusões que a gente cria ao longo da nossa vida que nos atrasam nessa evolução intelecto-moral. Pode. É uma coisa bastante interessante, quanto mais nós entendermos Deus, conhecer a sua lei, nós vamos nos situando diante da evolução. O programa Espírita Quarta Dimensão, a própria doutrina espírita, sinaliza que nós não nascemos para sofrer e nem tampouco para pagar algo. Nós nascemos para dar continuidade a uma evolução que iniciou-se nos elvos do tempo. Essa evolução ela está contida no nosso campo mental material, através dos nossos instintos, através da própria consciência, que é a lembrança daquilo que foi programado para nós realizarmos dentro de uma reencarnação. Hoje, está muito fácil de poder analisar Deus, está muito fácil de analisar as próprias leis, porque até então a ciência deu um avanço. Através das suas parafernálias tecnológicas, nós chegamos a entender as células humanas, o nosso ato de pensar. Como você falou, nós somos co-criadores, a matéria-prima vem de Deus, e Deus, como sendo nosso Pai, nos permite manipular as coisas à nossa volta. Quando Jesus disse, pede e obterás, nós devemos entender perfeitamente o que é esse obter. O obter, ele precisa de movimentos de trabalho. Não é só você pedir, mas fazer o movimento de trabalho, não é, Carlos? Perfeito. O trabalho é uma ferramenta de evolução do espírito encarnado. Então, quanto mais você trabalha, mais você se dedica, adquire novos conhecimentos, o espírito vai evoluindo nesta reencarnação. Inclusive, as crianças hoje, a gente já falou isso, vale relembrar, estão nascendo, elas vêm no corpo totalmente potencializado. Sim. Então, elas estão vendo o mundo espiritual. É um fato. Muitas crianças são faladas como autistas, hiperativas, mas não. Às vezes elas estão com um amiguinho imaginário do lado, mas é um espírito que está do lado dela. Então, não custa os pais hoje buscarem conhecimento, até se não quiserem ir numa casa espírita, que é o que a gente recomenda, para buscar conhecimentos, se inteirar do assunto, para orientar da melhor forma essas crianças. Isso porque Deus cria sempre. Nós não sabemos, na realidade, em que ponto desse universo aí, o ponto inicial que nós nascemos. Mas que fique muito bem claro esta noite, Deus cria sempre. Você não pode exigir tanto de você, até porque você ainda não sabe aonde está o seu patamar de evolução. Agora que você está se descobrindo, estamos ainda no planeta escola. Deus cria sempre. Você precisa conhecer mais, procurando pessoas sérias, pessoas justas, pessoas que venham acrescentar ainda mais felicidade para você. Deus cria sempre. Existem pessoas que estão abaixo de você, necessitando o seu respeito, o seu carinho, não a sua cobrança. Deus cria sempre. Devemos entender que a felicidade neste mundo não está totalmente completa. Nós ainda estamos numa fase de evolução do próprio planeta. Estamos na nascente da regeneração. Deus cria sempre. Seja feliz com aquilo que você tem. Seja feliz e procure entender as ferramentas que Deus lhe deu nesta reencarnação para ser feliz e para continuar a sua própria evolução nesse universo infinito.
Deus cria sempre. Lembre-se, somos o projeto dele feito para a felicidade, somos seres imortais. Se você não consegue fazer algo nesta reencarnação, não se preocupe, terá novas oportunidades. E lembre-se, também você pode realizar muito nesta reencarnação, porque às vezes você já começou o trabalho lá atrás. Deus cria sempre. Caiu? Levante-se. Sabe por quê? Deus não vai cobrar de você. Deus não vai punir, porque Ele sabe que nós ainda somos crianças espirituais. Não é, Carlos? Exato. Como você bem falou, acho que a palavra que cabe é tolerância com o próximo. Então a pessoa tem que entender que ela está num processo de evolução, envolvida, por exemplo, em familiares que podem entender ela ou não, né, envolvida no ambiente de trabalho que pode entender ela ou não. Então tem que haver tolerância com o próximo que tem menos conhecimento, que pode ocasionar situações, né, com ela. Mesma coisa familiares. Então é buscar orientar as pessoas, esclarecer, porque Deus queria sempre. Então você tem que entender. Você está no processo. Por exemplo, vamos voltar no início. Uma pessoa que regrediu à época do Cristo, acho que ela para e faz uma análise. O quanto eu evoluí daquela época até aqui. A pessoa acha que para, né, Douglas, e faz essa análise. O quanto eu evoluí até aqui e o quanto eu tenho evoluído. Então, nós temos uma longa jornada ainda pela frente para adquirir conhecimento e vamos fazendo as nossas criações. Às vezes corretas, às vezes não, mas progredindo, porque somos amparados por uma lei de progressão, uma lei de evolução, em que somos impulsionados sempre a evoluir. Então, continuemos esse processo de criação do Cristo. Recordando a célebre frase do Cristo, que é um tópico de felicidade: faz com o teu próximo aquilo que queres que o teu próximo faça a ti. Então vamos aproveitar ao máximo as pessoas à nossa volta, porque Deus cria sempre e Ele sempre está nos dando oportunidade de nos tornarmos melhores. Carlos Cardoso, para o nosso domingo ficar ainda muito mais alegre, aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e Pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Alô, galera! Nós estamos em Mexia de Nazaré, no Centro Espírita Cerejo da Luz. Por quê? Está começando mais um Clube da Alegria Espírita! Alegria e diversão na sua televisão! Você não sabe? Então fique sabendo! O Trypanosoma cruzi é um protozoário unicelular e parasita, medindo cerca de 16,3 a 21,8 micrômetros de comprimento, incluindo o flagelo, na sua forma tripomastigota. Possui um único flagelo e uma única mitocôndria, alongada e terminada no cinetoplasto, que contém o DNA. A espécie foi descrita em 1909 pelo médico brasileiro Carlos Chagas. A espécie possui um ciclo evolutivo com hospedeiros vertebrados e invertebrados. Em função desse ciclo digenético, Trypanosoma cruzi desenvolveu mecanismos adaptativos que permitem que o parasita sobreviva às diversas mudanças físico-químicas na passagem de um hospedeiro para outro. Os hospedeiros invertebrados são insetos da subfamília Triatominae, distribuída por todo o continente americano. Mais de 72 espécies foram encontradas com infecção natural por Trypanosoma cruzi,
e outras 10 foram infectadas experimentalmente. As espécies dos gêneros Diatoma, Rhodmius e Panstrogilos estão entre os principais vetores envolvidos na transmissão do Trypanosoma cruzi. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. E hoje vamos dar continuidade no nosso assunto, obsessões. E hoje vamos falar de espíritos ovoides. Você sabe o que são espíritos ovoides? Nós fizemos uma ampla pesquisa sobre este assunto. Então, vem comigo! São espíritos que, pela manutenção de uma ideia fixa e doentia, de ódio, vingança, culpa, por monoideísmo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento. Com isso, acabam estabelecendo uma vibração de baixa frequência, que com o passar dos anos, produz alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual, gerando circuito arredondado que o vai deformando e tornando o espírito em forma de ovoide. Os ovoides, quando são atraídos e localizados por mentes perversas no campo da áurea de encarnados ou desencarnados, passam a viver em regimes simbióticos com suas vítimas, sugando as suas forças psíquicas. Instalam-se os ovoides, preferencialmente na mente humana, pois se alimentam das emanações psíquicas de suas vítimas. No mundo subhumano das trevas, os ovoides são temidos e usados por espíritos com intenção de domínio, que podem aplicá-los tanto em encarnados quanto em desencarnados. E por isso, os ovoides são muito procurados por estes espíritos. Bom, gente, hoje finalizamos o nosso assunto sobre obsessões. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Olá, gente! Vocês estão gostando do filme? Eu também! Vamos agora assistir a segunda parte da grande jornada do peixinho vermelho. O Geleia tem razão! Ai, ai, ali! Estou vendo uma luz! Será que consigo? Consegui! Uau! É maravilhoso! Ah, pobrezinho, você está todo machucado. Hã? Olá, eu sou a Juju. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Olá, meu nome é Vermelhinho. Eu estou bem. Quer dizer, mais ou menos. Mas está tudo bem. Você sabe onde é que eu estou? Pobrezinho, acho que bateu com a cabeça. Talvez você esteja precisando comer, se alimentar. Você aceita algumas larvas frescas? Larvas frescas? Você vai simplesmente me dar larvas frescas? E por que não, bobinho? Há larvas por todos os rios e elas são de todos. Um tempo depois, já com a barriga cheia de larvas frescas. Então, Vermelhinho, gostou das larvas? Pensei que você fosse estourar de tanto comer. Desculpe, Juju. Aqui de onde eu venho, as larvas são, digamos, disputadíssimas. Juju, posso te fazer uma pergunta? Mas é claro, Vermelhinho. Se vocês têm tantas larvas, por que vocês não são tão lentos quanto os peixes da minha terra? Ora, Vermelhinho, a vida dos rios, mares e oceanos não é fácil. É preciso nadar muito.
E algumas vezes fugir de predadores. Se um peixe fica lento demais, ele se torna uma presa fácil. É por isso que nós comemos o necessário para a nossa sobrevivência. E estamos sempre nos exercitando. Toda a vida precisa de comedimento e estudo. Puxa, Juju! Esse lugar é incrível! Eu nunca tinha visto nada assim. Eu quero conhecer mais. Eu quero aprender tudo que puder ser aprendido. Você me ensina? A jornada para o aprendizado é longa e árdua, Vermelhinho. E você não vai aprender tudo com uma única criatura. Mas eu posso ajudá-lo com seus primeiros passos. O resto é com você. E assim, Vermelhinho seguiu rio afora, conhecendo peixes de muitas famílias diferentes, fazendo novos amigos e aprendendo novos caminhos em seu percurso. Ele conheceu um fabuloso mundo, totalmente novo, onde viu homens, animais e construções diversas. Apesar de todas as maravilhas e abundâncias desse novo mundo, ele nunca perdeu sua simplicidade e retidão, vivendo sempre com pouco e nunca perdendo sua leveza e agilidade naturais. Vermelhinho alcançou o oceano sedento apenas de novidades e de conhecimento. É isso aí, galera. Chegou a hora do abraço. Aê! O meu abraço vai para todos vocês que estão nos assistindo, pessoal aqui da família dessas crianças maravilhosas. Abraço para todo mundo. Abraço para minha mãe. Aê! Para toda a galera do Terreiro da Luz. Você sabia que é comum a influência dos espíritos em nossos pensamentos? Quantas vezes já sentimos dificuldade de concentrar ideias otimistas ou sentimentos como angústias, medo, tristeza, sem uma razão aparente, uma indisposição inexplicável, pressentimentos de desastres imediatos? Ou quantas vezes já fizemos interpretações forçadas de fatos e atitudes dos outros? É bem provável que já vivenciamos algumas dessas situações, provenientes dos nossos próprios pensamentos ou como resultado de uma influência espiritual sutil. Muitas vezes não percebemos que estamos sendo vítimas de influências espirituais negativas e achamos que determinado pensamento ou atitude são provenientes do nosso estado de espírito. É importante estarmos atentos para não abrirmos campo para este tipo de influência espiritual, pois essas companhias muitas vezes se unem a nós por diversas maneiras que nem imaginamos. Por isso, devemos vigiar os nossos pensamentos e atitudes, tomando cuidado até com o que falamos no dia a dia. Você quer ter boas companhias espirituais? Então experimente vibrar no bem, ter bons sentimentos, ter boas atitudes e vivenciar o que já tem de bom guardado em seu coração. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.